Shabbat Shalom, meus queridos. Estamos ao vivo com mais um encontro de congregações no lar. Você é o nosso convidado para estar participando de mais esse estudo. Antes de mais nada, nós vamos buscar o Criador em oração, porque nós não podemos fazer nada sem que antes o nos ajude. E no início, no fim, em primeiro e último lugar, sempre o Eterno deve ser buscado. Então vamos orar. Yahweh Todo-Poderoso, Elohim, teu nome é maravilhoso. Te louvamos, Eterno, pelos teus desígnios e te louvamos por tua perfeição, por tua grandeza, por tua bondade eterna. Te damos graças por Yahushua, nosso Messias, e por que ainda dispostos, Pai, a te seguir, a ti somente, Pai, e serem discípulos do Messias, nosso único pastor, nosso único mestre, nosso único modelo, nosso único líder. E é em nome dele que pedimos essas bênçãos ao adentrar em mais um estudo da Torá, em mais um estudo das Escrituras. Em nome de Yahushua. Bom, queridos, nós vamos abordar hoje temas que são frequentemente mal aplicados, mal compreendidos, ditados como regra em muitas correntes de ensinos, até que se dizem judeus ou judaicos ou messiânicos. E mesmo nesses meios de judaísmo, mesmo nesses meios de religiosos, existem muitas má compreensões sobre alguns aspectos da Torá. E, inclusive, muitos ateus e céticos utilizam esses pontos para tentar anular a importância, a validade das Escrituras. Mas nós vamos, pela bondade do Eterno, desmistificar isso, deixando claro, queridos, aqui, que nós não nos fiamos em líderes humanos, nós não nos fiamos em faculdades teológicas, nós não nos fiamos em opiniões humanas, nós nos fiamos nas Escrituras. Se você tem a Escritura na sua mão, você tem uma arma. E se você tiver um coração sincero, é verdade. Então, é nisso que nós nos fiamos nesse momento, para abordar temas demasiadamente polêmicos. Templocentrismo, escravidão, poligamia, monarquia, sacrifícios, tudo isso nós vamos abordar na ótica do Criador, na ótica não só do que chamam de Antigo Testamento, né, o Taná, mas também o Novo Testamento, a Brit Hadashah, a Aliança Renovada. Então, meditemos. A começar, o Criador tem um propósito eterno. O Criador não é homem inconstante e de instabilidade no que afirma. Pelo contrário, ele tem um desígnio eterno que sempre existiu, e após o tempo, a contagem de tempo secular, né, de pecado, voltará a essa contagem eterna. 1 Pedro 5,10 diz: e o Eloá de toda vossa recede, vossa graça, misericórdia, que no Mashiach Yahushua vos chamou a sua eterna Kevod, sua glória eterna. Depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu gosto dessa parte, ele mesmo vai realizar tudo isso em nós. Nós não precisamos de líderes, não precisamos de mestres, nós não precisamos de nada disso para ser aperfeiçoados. Ele mesmo vai realizar essa obra. E fato é que nós, nesse projeto, nunca angariamos seguidores, nunca fizemos panelinhas, até porque, se fosse assim, nós teríamos si mesmos e desprezado o restante das pessoas que ainda não conhecem a verdade eterna. Mas não. Nosso objetivo aqui é recrutar pessoas, tirar pessoas do sistema, levar pessoas a despertamento, e daí elas se viram, elas vão ver o que fazem, né, com essa verdade que elas recebem. Mas nunca fazendo panelinha, nunca seguindo essa linha nicolaíta de seguidores, de se tornar mestres de alguém ou de manobrar ninguém. Não.
Eterno tem um propósito eterno. Essa glória eterna, ela é imutável. Ela não tem concessões, ela não tem alterações. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Então, nós não somos chamados para situações, para exceções, para circunstâncias. Nós somos chamados para um propósito eterno maior do Criador. E por isso que existem tantas religiões hoje, porque cada uma se apega a uma minúcia, a um ponto em particular para formar uma doutrina, para formar uma religião. E por isso há essa confusão babilônica. Mas não, o Eterno nos chama para a sua eterna glória. É esse o propósito da nossa existência. Isaías 43, 21. É esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então o Criador forma o seu povo para louvar-lhe, para exaltar-lhe, para magnificar o seu santo nome. Não é para a glória humana, não é para a glória de denominações e instituições religiosas, é para a glória dele, a glória eterna dele. Então ele disse, rogo-te, isso é Moisés falando, ou Moshe, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Eu proclamarei o nome de Yahweh diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. O esplendor da glória do Eterno, a Kevod do Eterno, se baseia em misericórdia, em compadecimento, em bondade. É diferente do que é proposto por um sistema arrogante, prepotente, em ser manipulador, em ser arrogante. A proposta do caráter do Eterno é totalmente diferente. É bondade, é misericórdia, compadecimento. E fora isso, queridos, fora isso, é só engano, é só erro. E Yahweh desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Yahweh. Passando, pois, Yahweh perante ele, clamou, Yahweh, Yahweh, Eloá, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Então, se o Eterno é tão grande em bondade, em beneficência, misericórdia e bondade, por que então o Antigo Testamento registra guerras, registra escravidão, registra poligamia, registra templocentrismo, registra um reinado de reis ímpios e tirânicos? Por que então tudo isso? Nós vamos entender agora, queridos. Porque o Eterno, ele permite, ou ele permitiu essas coisas, mas não era o propósito eterno dele. Não era. Não se encaixa realmente dentro do perfil bondoso, misericordioso que a Escritura revela. Aí está o porquê que essas coisas foram permitidas. Eclesiastes 7, 29. Eis que isto tão somente achei, que Yahweh fez o homem reto, mas os homens buscaram muitos artifícios. Tem versões que dizem, mas eles buscaram muitas invenções. Então o Eterno tem que trabalhar com um homem torto, inconstante, incompetente, mentiroso, falho, imperfeito, pecaminoso. O Eterno tem que trabalhar dentro dessas circunstâncias. Então, ele desenvolveu um plano B no intervalo da eternidade. E nós vamos ver que plano B foi esse que ele permitiu nesse meio tempo da eternidade. A eternidade, nesses 7.000 anos de pecado que as Escrituras computam. Então, vamos meditar agora. Aliás, 6.000 anos de pecado, né? E o milênio da regeneração que o Messias vai reinar. E vamos começar pelo ponto mais polêmico de todos, a poligamia. A relação poligâmica, o sujeito tem várias mulheres,
é mencionada no Taná, no Antigo Testamento. Mas por quê? Yahweh permitiu a poligamia para proteger algumas pessoas de situações piores. Mas a Bíblia mostra que o ideal é a monogamia e não encoraja a poligamia. Então vamos meditar. A Torá ensina que o Criador fez um homem para uma mulher. Se fosse o propósito eterno do Criador dar a poligamia, ele teria dado várias esposas para Adão, mas não, ele deu apenas Eva. E a Bíblia, a Torá, é monogâmica. Desde a criação, o propósito do Eterno é que o homem tivesse uma mulher. Tanto é que Yeshua reiterou isso nos evangelhos. Nos tempos antigos, uma mulher solteira e sem família era muito vulnerável. As mulheres tinham poucas oportunidades de emprego e muitas, sem família, acabavam na pobreza e na prostituição. Por isso, era muito importante uma mulher ter um marido ou filhos crescidos para cuidar dela. A Torá sempre protegia os mais vulneráveis na sociedade, mas homens que mulheres morriam nas guerras e muitas mulheres poderiam ficar desamparadas. Então, o Criador permitiu a poligamia, mas com restrições muito importantes. E são esses aspectos que muitas pessoas não consideram. Poligamia não é uma regra. Isso não deve ser uma doutrina a ser ensinada. Quem faz isso, quem ensina poligamia como uma doutrina hebraica ou israelita, está enganado. Está redondamente enganado. Errado. A Torá sempre protegia os mais vulneráveis. Tá? A lei do levirato, por exemplo, a mulher ficava viúva, um pai próximo assumia. Né? Então, haviam deveres muito importantes e restrições muito importantes mesmo nessas condições em Israel. Primeiro, o marido tinha que cuidar de todas, tinha de garantir os direitos de todas as suas esposas, alimentação, roupa e intimidade física com ele. Isso está em Êxodo 21, verso 10. O filho mais velho era o herdeiro. Mesmo mais do filho de outra esposa, o filho mais velho era o herdeiro principal. Está em Devarim, o Deuteronômio 21, 15 a 17. Essas regras impediam um homem de negligenciar alguma de suas esposas ou de ter mais esposas do que podia sustentar. Ainda assim, a poligamia não era o ideal. Todas as famílias com poligamia relatadas nas escrituras tinham sérios problemas. Rivalidades entre esposas, lutas entre meios irmãos, favoritismo, maus tratos e etc, etc. Até hoje está aí a confusão no Oriente Médio, por conta da esposa de Abraão, e os filhos da esposa de Abraão, Sara, com os filhos, com a concubina Agar, né? Tá aí. O conflito, uma briga de família que dura até os dias de hoje por conta da poligamia, né? Que foi uma coisa circunstancial e que não era o objetivo do Criador. Nenhuma parte do Novo Testamento fala diretamente sobre poligamia. Na verdade, o próprio judaísmo aboliu a poligamia, né? Há tempos. Tal como no Velho Testamento, a monogamia é apresentada como ideal. O Messias confirmou as palavras de Gênesis 1:24 quando disse que no casamento o marido e a mulher se tornam um. Mateus 19, 4 a 6. Na poligamia existe divisão. O marido poderá talvez ser um com cada uma das suas esposas, mas as esposas nunca poderão ser umas com as outras. Não poderão ter a união ideal do relacionamento entre apenas um homem e uma mulher. Por isso que o Messias cita, deixará o homem a casa de seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher. Ele não diz as suas mulheres, ele diz a sua mulher. E um dos requisitos para ser líder na congregação israelita era ser marido de uma só mulher. Isso está em 1 Timóteo 3, verso 2. Independente de versões que tem aí, dizendo que é pelo menos uma mulher, ou etc., a escritura é muito clara. É de uma só mulher, até porque na época do Mashiach, a poligamia já não era uma regra.
já não era mais um caso generalizado. Os líderes deveriam ser exemplo de vida para outros crentes. Isso significa que o ideal era que cada crente tivesse apenas uma esposa. O plano do Eterno é o casamento entre apenas um homem e uma mulher. A poligamia foi permitida com restrições em alguns casos, mas a Bíblia deixa claro que esse não é o ideal para a nossa vida. Os exemplos da Bíblia mostram que poligamia é uma situação complicada que causa muitos problemas para a família. E, na verdade, isso é um motivo de escândalo para muitas pessoas e até muitos cristãos que estão se aproximando da restauração da fé hebraica. Porque muitos já vão ensinando poligamia e isso escandaliza. E a escritura é clara. Ai daquele que escandalizar um pequeno. Ai. Melhor que amarre um nó ao pescoço e atire-se no mar. E Paulo é muito claro. Se por conta do meu princípio eu escandalizo o meu irmão, então eu tenho que evitar o escândalo para ser solícito ao mais fraco. E isso é muito claro nas escrituras. Então, que fique bem claro, o Eterno não aprova a poligamia. Bom, queridos, existe uma segunda situação, que é frequentemente um tema muito polêmico, que é a escravidão. A escravidão é mencionada na Torá, sim. E nós vamos entender que tanto poligamia como escravidão eram costumes pagãos. Abraão, por exemplo, né, que é citado como exemplo poligâmico, ele vem de onde? De Ur dos Caldeus, região da Babilônia, onde na cultura pagã, idólatra, satanista, né, eles tinham esses e outros costumes errados. E isso foi absorvido pelo povo de Israel, assim como a escravidão. O Eterno permitiu a escravidão em algumas situações em Israel. Em outros povos, escravos não tinham nenhuma proteção, mas os escravos em Israel tinham direitos e deveriam ser tratados com dignidade. As leis sobre escravos em Israel eram radicais e progressistas. Então, sabendo que o nosso Criador não faz acepção de pessoas, não há maior ou menor, não há distinção de cor, raça para ele, a permissão da escravidão parece um tanto incoerente. Porém, nós vamos ver que na Torá, o objetivo de permitir até por certo tempo essa situação de escravidão no meio de Israel era, na verdade, abolir a escravidão. Nós vamos ver que na Torá existem leis que visavam até chegar ao ponto de extinguir a escravatura. Vejamos, um escravo deveria ser libertado no 7º ano de escravidão. Só inteira quem ser. Isso está em Êxodo 21:2. Está muito claro. Quando fosse libertado, o dono do escravo deveria lhe dar sustento para ajudar a começar a viver em liberdade. Deuteronômio 15:12-14. Então você tinha o ano de Shemitah, 7º ano, que o sujeito que era escravo era libertado. Isso só acontecia em Israel. Não acontecia em nenhuma outra nação pagã do mundo. Escravos tinham direito à folga no sábado e nas festas santas, né, que são 7 festas do Criador, Levítico 23. Assim como pessoas livres. Quem causasse danos físicos tinha de libertar seu escravo em compensação. Se um senhor matasse seu escravo, seria punido. Isso está em Êxodo 21:26-27. Então veja, a Torá não é um livro de escravidão. Pelo contrário, a Torá é um livro de libertação, Shemitah. A Torá é o livro que mais defende os oprimidos, que mais defende os vulneráveis, os mais fracos. Escravas não poderiam ser usadas como prostitutas. Se tornasse esposa, tinha direito de proteção a vida toda. Mais um direito e o valor da mulher que a Torá garante. Raptar alguém para vender como escravo era punido com morte. Essa lei destruía o negócio do tráfico humano. Isso está em Êxodo 21:16. Um escravo poderia ser resgatado por um parente. Em algumas situações, o próprio escravo conseguia pagar seu resgate. E se um escravo fugisse, não deveria ser entregue ao seu senhor contra sua vontade, nem receberia punição. Deuteronômio 23, verso 15-16. Escravos de outros povos não tinham o direito de ser libertados no 7º ano,
mas tinham todos os outros direitos. Então, queridos, a Torá é libertação. A Torá não promove a opressão, não minimiza o valor da vida, não faz acepção de pessoas, ao contrário do que muitos céticos, ateus e até cristãos declaram da Torá. A escravatura não era um grande negócio em Israel. Um escravo podia até ter uma vida melhor livre em Israel. Alguns escravos de confiança eram adotados e recebiam herança. 1 Crônicas 2, 34 a 35. As únicas situações em que alguém poderia se tornar um escravo eram, primeiro, por dívida. Se alguém não conseguisse pagar, poderia vender seu trabalho, se tornando escravo de outra pessoa até quitar a dívida. É o que hoje, ainda existe isso hoje, né? Nós somos praticamente escravos de um sistema opressor e explorador como esse que está aí, né? Que paga uma miséria somente para que paguemos nossas dívidas. Por pobreza. Quem não conseguia se sustentar poderia se vender como escravo. O senhor tinha o dever de garantir suas necessidades básicas. Isso existe. A reforma trabalhista está aí para mostrar essa realidade, né? Que é por pobreza mesmo que muitas pessoas se sujeitam a salários miseráveis. Por nascimento, o filho de um escravo era escravo, mas todos os escravos acabavam por ser libertos depois de alguns anos. Veja que maravilha. Como prisioneiro de guerra, pessoas capturadas poderiam ser escravizadas, mas com todos os direitos listados acima. O objetivo dessas regras era garantir que todos tivessem sustento e segurança, mesmo em tempos de pobreza. Quase todos os escravos teriam a oportunidade de alcançar a liberdade. Infelizmente, o povo hebreu não obedeceu sempre a essas regras e muitos abusos aconteceram contra a vontade do Eterno. Jeremias 34, 17 cita, né? Infelizmente, o povo não obedecia muitas vezes os mandamentos do Criador, assim como hoje não querem obedecer. Mas nós sabemos, queridos, a diferença entre o propósito eterno do Criador e essas concessões temporárias que ele permitiu, colocando restrições e visando extinguir esse sistema inadequado, que não estava dentro da vontade do Eterno. Então, poligamia, escravidão e até o sacrifício de animais. Essa é uma questão que eu me surpreendi, porque no cristianismo a gente diz, não, o animal tinha que morrer e tal, porque Deus requeria sacrifícios mesmo, e porque lá ele não se agradou, porque Caim ofereceu da colheita do campo, Abel ofereceu sacrifício animal. Peraí, vamos meditar um pouco no que realmente as escrituras falam. Esse é um estudo muito maravilhoso que o irmão Tzadok Ben Derer, né, do judaísmo plana, profundidade. Eu vou apenas pincelar essa questão de sacrifício de animais. O Eterno disse, é melhor que eles tragam suas ofertas sacrificiais para a minha mesa do que as tragam para os ídolos. Isso está em Vaikra, né, o Levítico 22:8. Então, o que acontece? Até o sistema sacrificial de animais era um sistema pagão. Esse era um costume das nações em oferecer sangue, sacrifício de animais para os seus ídolos, e até de maneira violenta, porque o animal se debatia muito, ele sofria na morte. E o que acontece? O Eterno vai e diz, olha, já que eles estão acostumados com esse meio idólatra, serviço idólatra, então melhor que tragam para a minha mesa do que para esses ídolos. Porque eles iriam sacrificar de qualquer maneira animais. Então, o Criador vai e adapta esse sistema de sacrifício de animais dentro do seu culto. Mas não era o propósito eterno dele. Nós vamos ver por quê. Na era messiânica, todas as ofertas cessarão, exceto a minhá, que é uma oferta de farinha e azeite, que continuará para sempre. Vejamos, Isaías 11, 6 a 9. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará.
A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, o leão comerá palha como o boi, veja só. E brincará a criança de peito sobre toda toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento de Arro, como as águas cobrem o mar. Então, queridos, se não vai haver dano no santo monte do Eterno, nem mal algum, por que razão os animais ainda serão sacrificados? Não vai haver mais no reinado messiânico na eternidade. Não vai haver morte. Além disso, não será esse possível sacrifício, porque o Eterno vai aniquilar a morte para sempre, enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque Yahweh disse, está em Isaías 25, verso 8. Então, o sacrifício de animais foi uma concessão temporária até que o sacrifício perfeito viesse, que é o nosso Messias. O sangue eterno estava ali sendo derramado, o próprio sangue do Eterno, derramado por nós, de uma vez por todas, o sacrifício perfeito que extinguiria o sacrifício de animais de uma vez por todas. À luz de todos os argumentos e textos bosquejados, concluímos que o seguinte: o Eterno não desejou que os sacrifícios de animais existissem, apenas o instituiu temporariamente para o cumprimento de sua função, qual seja, levar os israelitas à adoração ao único e verdadeiro Elohim, afastando-se de práticas idólatras. Segundo uma forte corrente rabínica, os sacrifícios eram voluntários, pois o Eterno sempre desejou a obediência e o arrependimento, que são superiores e melhores do que o sacrifício em si. Tanto é que tem o texto que diz, olha, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender do que o sacrifício de cordeiros. Né? À luz da Brit Hadashah, o Novo Testamento, o sistema sacrificial previsto no Taná apontava para o futuro sacrifício de Yahushua HaMashiach. Então, era uma forma didática apenas de apontar para a verdadeira expiação, capará, né? O verdadeiro nosso. O sacrifício do Mashiach é único e perfeito, razão pela qual não faz mais sentido o restabelecimento do sistema de sacrifício de animais. E mais, o método de expiação dos pecados pelo sangue do Mashiach foi instituído pelo próprio Eterno. Então, aquele sistema sacrificial foi transitório até o Mashiach. Caso homens reconstruam um terceiro templo em Israel e reiniciem Yahushua HaMashiach não deverão participar dos atos religiosos nesse local, visto que isto implicaria na negativa do sacrifício realizado por Yahushua e no poder expiatório de seu sangue derramado. E finalmente, queridos, mesmo com a reconstrução do templo no advento da era messiânica, não existirão sacrifícios de animais, mas tão somente a minhá com oferta de grãos, tese defendida até mesmo por diversos setores do judaísmo normativo. Então, por isso que nós defendemos até a volta ao princípio de nós nos alimentarmos de coisas naturais, porque na eternidade nós vamos só comer frutas, nós vamos se alimentar apenas de uma alimentação frugal. Não vai haver morte de animais. Ninguém vai matar galinha, vai matar boi para comer. Né? Nós vamos ser crudívoros. Então, queridos, poligamia, escravidão, sacrifício de animais e um dos aspectos que eu mais me oponho. E eu vou dizer por que eu tenho tanto pavor de se sujeitar a lideranças humanas e de se amoldar a autoridade humana. Por quê, queridos? O sistema monárquico israelita se provou um desastre. Quando você coloca homens no poder, você está sujeito à opressão, à humilhação, à exploração,
à violência, você está sujeito à truculência, você está sujeito à enormidade de males que são diferentes da autoridade do Eterno, de um governo teocrático, onde o Eterno é quem governa. E o fato é que nós já fizemos um estudo aí sobre o ser humano, né? Que não é o propósito do Eterno, a monarquia, não era o propósito do Eterno, todos esses regimes políticos que existem hoje, mas é a teocracia, é esse o modelo que vai vingar no reino messiânico. E 1 Samuel 8, 5-6 disseram-lhe, eis que já estás velho, o povo falando para Samuel, eis que já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Shemuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, e Shemuel orou a Yahweh. Então, não foi o Eterno que instituiu a monarquia em Israel. Foi o povo que pediu. E mais, eles pediram porque queriam um rei como todas as outras nações. Eles não estavam satisfeitos com o governo do Eterno. Então, eles se quebraram. E disse Yahweh a Shemuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então rejeitaram a liderança do Eterno. E infelizmente até hoje fazem isso. Muitos aí que se dizem até israelitas aí, da restauração e não sei o que mais, e cristãos, pedindo Bolsonaro. Mas irmão, Mashiach tá... Não queremos Mashiach agora não. Queremos não. Queremos Bolsonaro que reine sobre nós. Meu irmão, tá tão pertinho, aí na virada da esquina. Não, mas nós não queremos o reinado messiânico, não. Nós queremos o reinado do Bolsonaro aqui para nós no Brasil. Então, você vai ter o reinado do homem, meu irmão. É simples. Muito simples. Você rejeitou o Eterno, não rejeitou a homens, não, ou quem fala algumas verdades. Não. Não é rejeitar a mim, eu não sou nada, eu não tenho nada. Rejeitaram o Eterno. Né? Dizendo que não, independente deles serem maçons ou não, eu quero assim mesmo. Então tá aí, nós vamos ter, o povo vai ter o que merece. Mas aí está, queridos, rejeitaram a mim, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros Eloá serviram, assim também fazem a ti. 1 Samuel 8, 5-6. Aí o desastre veio. Chegou o tempo que houve a seca, Saul não sabia fazer chover, não sabia plantar uma batata, né? E disseram, olha, hoje a cega do trigo, clamarei, pois a Yahweh, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tens feito perante Yahweh, pedindo para vós um rei. Então, monarquia não é a autoridade humana, né? Essa história de dizer que, não, vamos ter um rosh, né, que é um cabeça da congregação, vamos ter um papa, vamos ter um reverendo, né, vamos ter um bispo, isso, a forma do sistema religioso é falso. O Eterno jamais permitiu um maioral entre os seus irmãos. O Eterno não designou isso. Isso é coisa humana. Isso é invenção de Roma, isso é invenção do protestantismo de Lutero, isso é invenção aí do judaísmo apóstata. Roche, papa, bispo, reverendo. Só que quem nós devemos chamar de mestre, de rabi, ele é o nosso único mestre. Ele é o nosso único rei. E todo o povo então invocou Shemuel e Yahweh deu trovões e chuva naquele dia. Por isso todo o povo temeu sobremaneira a Yahweh e a Shemuel. E todo o povo disse a Shemuel, roga pelos teus servos a Yahweh, teu Eloá, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então o próprio povo de Israel, primeiro, instituiu uma liderança acima de nós, que não seja o Eterno.
próprio povo de Israel reconheceu esse pecado. Isso é um pecado que nós acrescentamos aos nossos tantos pecados. Instituir um rosh, um líder, um bispo, um apóstolo, um denominado papa, padre, reverendo. É um pecado. Tanto é que nosso Mashiach, Yahushua, né, conhecido por Jesus Cristo, nos ensinou. Sabeis que os que julgam ser príncipes dos goim, dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Ou seja, o Mashiach chega e diz, eles todos têm líderes, têm não sei o quê, mas para vocês, meus discípulos, deixa lá os judeus com os líderes deles. Deixa lá, com os Kohen Hagadol deles, com os sacerdotes deles, deixa eles com os maiorais deles. Mas vocês, meus discípulos, que será vosso serviçal. Acho que qualquer pessoa ia pensar 2 vezes antes de ser grande, né? Para ser o serviçal dos demais. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, queridos, o Mashiach veio planificar a Torá. Na verdade, as palavras que eram usadas na Torá para instituir uma liderança como a de Moisés, como dos juízes, na verdade, o objetivo era que esses homens servissem o povo. Não que eles fossem maiorais ou ostentassem cargos, títulos, uma posição elevada, como os fariseus faziam, se sentando na frente, chamando a atenção, se travestindo em um monte de indumentárias ridículas, me desculpe a expressão, ridículas. Não era nada disso. O objetivo era instituir líderes servos, uma liderança de servidão, né? Que servisse aqueles irmãos. E não, como nós temos hoje, Silas Malafaia, arrogantes, né? Outras lideranças arrogantes que existem hoje no sistema religioso, que descumprem totalmente o que o Mashiach nos ensinou, o exemplo que ele nos deu de humildade e servidão. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 42 a 45. Então isso aqui é a Torá planificada, esse modelo de liderança aí. Então, queridos, poligamia, escravidão, sacrifício de animais, são dos reis e o templocentrismo. O que é o templocentrismo? É centralizar a vida religiosa em templos, né? É concentrar-se. Tem muita gente que se esconde atrás de templos, que usa uma máscara religiosa somente em templos, porque fora dele ele não é nada, ele não consegue sustentar nada espiritualmente. Ele é dependente de um templo para manter aparências. E o que aconteceu? Será que templocentrismo era o propósito eterno do Criador? Vejamos. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra de Yahweh veio a Natã dizendo: vai e diz a meu servo Yahweh, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Olha que maravilha. O Eterno nunca se fixou em um templo. Pelo contrário, a orientação que ele deu para os filhos de Israel foi que ele colocasse a arca do testemunho dentro de um tabernáculo, de uma tenda móvel. Você armava aqui, caminhava uns quilômetros, desarmava e montava ali de novo. E em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Então o Eterno pergunta assim, quando foi que eu mandei construir algum templo? Quando foi? E aliás, eu até reitero a pergunta para o Mashiach. Aonde o Mashiach mandou construir templos? Em que evangelho? Que eu não desconheço, eu li tudo,
E não vi em parte alguma, nem Ezequiel ou dizendo que eles edificaram um templo em algum lugar. Pelo contrário, eu vejo que eles se congregavam nas casas, eles andavam de lar em lar, né? Eles não tinham um local fixo, eles pregavam na beira do rio, pregavam na beira da praia, pregavam no monte, pregavam no deserto, enfim, onde quer que a congregação se reunisse, né? Porque a igreja somos nós, a congregação são as pessoas. E isso foi reiterado pelo Messias quando ele disse, em Atos 7, né? O apóstolo Paulo disse, mas Raelion, o Altíssimo, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o Navi, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, diz Iarro, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então o Eterno não habita em templos. Até porque esses templos não podem contê-lo. Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Disse-lhe Yeshua, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque o Salvador vem dos Yahudim, os judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, que assim o adorem. Então, nem mesmo em Jerusalém, olha só, é muito forte isso, porque o tempo veio, e ainda é, em que nós adoramos o Eterno em espírito e em verdade. Não necessitamos de templos feitos por mãos humanas. Então, o templocentrismo é um vício enganoso que tem enredado até pessoas sinceras dentro de uma sistemática humana, com ritos, com tradições humanas, com coisas infundadas na escritura, como dízimo sistemático obrigatório, como hierarquia, líderes, manipulação, exploração. Então, tudo isso não está dentro do propósito do Eterno. O templocentrismo vai ser extinguido no novo céu e na nova terra. A Escritura diz que não haverá nem templo no novo céu e na nova terra. Atos 17, 26 e 27 diz, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Yahweh, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, queridos, tanto a poligamia como o serviço como serviço de mais, como a escravidão, o templocentrismo, a monarquia, tudo isso tem data de validade. Será extinto. E por isso nós não devemos sequer mencionar essas coisas como uma regra, como alguma doutrina, como algum requisito da fé hebraica. Quem faz isso, repito, está redondamente enganado. Precisa estudar a renovação da aliança, a Brit Hadashah. Precisa estudar mais sobre o Mashiach. Entender o que é que o Mashiach planificou da Torá. Certo? Aí está. Yahweh não abandonou o seu propósito. Ele predestinou os que o amavam para serem chamados, justificados, glorificados e conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 28 a 29. E tendo predeterminado isso tem que acontecer, custe o que custar. O Eterno já determinou como será a eternidade dos santos. Ele já determinou quais são os preceitos que vão vigorar por toda a eternidade sem fim à frente. Isso já está predeterminado. Nós já sabemos pela Escritura o que é que o Eterno instituiu por certo e aquilo que foi transitório. Foi uma coisa circunstancial
visando alcançar um objetivo, que era planificar a Torá no Messias. Então, pessoas que ensinam a Torá aí e defendem poligamia, escravidão, hierarquia, liderança humana, estão redondamente enganados. Fuja disso, meu irmão. Fuja. Caia fora disso. Aí está. E será que desde uma lua nova até a outra, ou melhor, desde um mês ao outro, né, no original, que é o Rosh Hodesh, cabeça do mês, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, dizia Isaías 66, 23. O Shabat é algo eterno. As festas santas são algo eterno. Os princípios éticos e morais são eternos. Aquilo que o Messias ratificou na Brit Hadashah, na renovação da aliança, é eterno. E lógico que muita coisa nós vamos aprender com o Messias, já que o que temos é um conhecimento parcial. Mas de uma coisa temos certeza: Pai e Filho habitarão conosco na eternidade. O Apocalipse 7, 10 a 12 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Elohim, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram Yahweh, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Elohim, para todo sempre. Amém. Não tem trindade na eternidade, só tem o Pai e o Filho. Essa é uma certeza eterna que as Escrituras nos dão. Apocalipse 21, 3 e 4 fala de coisas que não mais existirão no reino eterno. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Yah com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E Yahweh limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E nela não vi templo. Olha que maravilha. Não vai ter templocentrismo, meus irmãos. Acabou-se negócio de templo, denominações religiosas, líderes religiosos. Acabou tudo isso. Porque o seu templo é Yahweh Tzavaot e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Yahweh, o esplendor do Eterno, a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Todos seremos reis e sacerdotes. Não vai ter subalterno mais. Só vão restar os remidos, o reino eterno dos remidos e do Cordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Yahweh e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Querido, você almeja essa eternidade? Você deseja que não vai haver mais exploração, não vai haver mais ciúme, divisão, não vai haver mais opressão, arrogância, não vai haver mais morte, dor. Você almeja esse tempo que não vai haver mais exclusivismo religioso, controle religioso? Sim, queridos, nós almejamos. Enquanto isso, vá ajudando o próximo. Vá se preparando, vá juntando tesouros para a recompensa eterna. Que está uma família que necessita de ajuda. Um pedido de ajuda para a família do seu Raimundo, dona Jaqueline. 4 filhos que eles têm, esse cidadão tem problema de coração. Essa senhora tem... Eles precisam de ajuda, são pessoas que vale a pena ajudar. Quem quiser colaborar, aí estão os dados. É Caixa Econômica Federal, agência 1089, a conta é 097744, dígito 6, operação 03, tá bom?
você quer dar o dízimo, a oferta está aí. É uma boa oportunidade. Essa aqui será recompensada pelo Messias quando ele vier. Eu estive fome, você me deu de comer. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava doente, você se compadeceu de mim, foi me visitar. Ok? Quero assistir até um próximo hangout, se ele nos permitir.